Olá, meus queridos e minhas queridas! Estamos juntos mais uma vez para a nossa aula de História. Hoje estamos iniciando nossa quarta unidade do nosso livro do segundo bimestre. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, gente, sobre a sociedade indígena, as sociedades indígenas. A gente vai estudar toda essa unidade falando sobre os indígenas, sobre como eles se organizam, como é a linguagem dos indígenas, o cotidiano que eles costumam fazer no seu dia a dia, sobre os instrumentos de trabalho que eles fazem, o seu artesanato, sobre a saúde dos indígenas, como eles são cuidados. A gente também vai ver algumas tribos indígenas, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a tribo Yanomami, os Guaranis e os Carajás, tá certo? Mas hoje a gente vai dar início falando um pouquinho sobre os indígenas, tá? E como os indígenas, eles costumam se organizar no tempo, tá certo? Então, gente, a sociedade indígena, ela não vive só de um modo. Então, os índios, a gente pensa no índio, todos os índios fazem a mesma coisinha. Não fazem, tá? A gente, cada um na nossa casinha, na nossa família, a gente realiza atividades diferentes de muitas famílias. Tem família que tem o costume de jantar junto, de orar na hora da refeição. Tem família que não. Cada família se organiza da sua forma. A mesma coisa são as tribos indígenas, tá certo, gente? Então, na página 22 e 23 que eu vou ler para vocês, vem falando um pouquinho sobre isso. Primeiro eu vou explicar para vocês como são as sociedades indígenas e depois vou falar como são organizado o tempo, tá ok? Então, vamos lá sobre a sociedade indígena. Então, como eu estava falando para vocês, lá na página 22 vem dizendo isso, que o modo de um povo indígena não é o modo que vive o outro povo indígena. Existem várias formas de se organizar, que o povo indígena se organiza, né? Depende da tribo. Então, os indígenas não vivem de um só modo, como algumas pessoas imaginam, pois pertencem a grupos que falam línguas diferentes, se organizam sua vida e constroem suas casas de acordo com os hábitos e costumes de cada grupo. Atualmente, gente, no Brasil, existem 70 mil indígenas que falam 170 línguas diferentes. Então, veja só, como é que eles vivem da mesma forma, se nem falam da mesma forma. Existem 170 línguas diferentes. Então, temos aí algumas imagens de alguns indígenas. Tem o Ará, Guarani, Yanomami, Caipó, Chavante e Carajá. Vejam como eles são diferentes, tá? Aqui, ó, até a forma de se vestir, o que eles utilizam, tá certo? Como as mulheres se vestem, é diferente, tá certo? Agora, vocês vão recortar de revistas imagens de povos indígenas que moram em diferentes lugares no Brasil e colar no seu caderno. Quero bem bonito. Peguem lá seu caderninho. Você vai pesquisar no livro, não tem, internet, imprime. Se você puder, se não puder, vai lá em livros e pega diferentes tribos indígenas que moram em diversos lugares diferentes do Brasil e cole no seu caderno, tá? Para a gente poder conversar em sala sobre eles, a gente observar sua vestimenta, os objetos que eles costumam usar e a gente comentar sobre isso em sala, tá ok? Agora na página 23, vai falando como eles se organizam. Normalmente, os indígenas eles se organizam com elementos da natureza, que ocorre na natureza, tá certo? Com elementos da natureza. Então, vamos lá. Os indígenas eles organizam o tempo de uma forma um pouco diferente de como nós nos organizamos e entendemos. Nós, seres humanos, nós nos organizamos através do que? O tempo, que a gente viu através do relógio, através do calendário, né, das datas, dos dias da semana, dos meses do ano, e a gente vai organizando aí a nossa vida. Os indígenas não. Eles vivem em reservas isoladas na matas, mais distante ainda se organiza de acordo com a natureza. Eles se organizam de acordo com elementos da natureza.
as árvores, o sol, a chuva, a plantação na época. Então, observe o sol, as estrelas e estação do ano. Eles observam o sol, as estrelas e a estação do ano para saber qual é a melhor época para colher frutos, para plantar, para caçar. Então, todos eles, né, a maioria que ainda vive de forma tradicional, eles se baseiam na natureza. Alguns povos indígenas representam atividades mais importantes para seu grupo, como festas, época de plantio e colheita de alimentos, como os calendários criados por eles. Mas isso já com a influência do nosso calendário. Então, eles fizeram um calendário para eles, mais influência. Então, mas eles não deixam de observar a natureza para criarem aí a sua rotina, o seu calendário, tá certo? Temos aí a imagem mostrando um calendário indígena. Olha como é interessante o calendário indígena. Tudo com elementos da natureza, tá? Por exemplo, janeiro, eles representaram com milho, porque é o período do plantio do milho. Fevereiro, o rio cheio. Março, abacaxi, né? O plantio do abacaxi. Abril é a pescaria. Maio é a derrubada das árvores. Junho, tempo de gaivota. Julho é o período em que a tracaja, que é um tipo de tartaruga, bota ovos. Agosto é a festa Quarupu. Setembro é o plantio de mandioca. Outubro é o plantio do pequi, o período do pequi. Novembro é o verão para eles. E dezembro é o período da melancia. Então, tudo a ver com o plantio que eles plantam, as festas que tem. Eles criaram um calendário para se organizarem, tá? Nem todos têm, mas alguns se espelharam no nosso calendário para criar um calendário para eles, tá certo? Observando o calendário indígena agora na página 24, a gente leu a 23, que a gente viu o calendário indígena, você vai responder a 24 essas três questõezinhas básicas, tá certo? Então, você vai observar o calendário indígena e responder qual é o mês do ano propício para o plantio da mandioca. Se você observar lá, vai ser o mês de setembro. O que os indígenas fazem no mês de maio? No mês de maio, é a derrubada da mata para o plantio. Então, eles derrubam as matas para plantar. E de acordo com o desenho no calendário, qual é o mês da chuva? O mês da chuva é fevereiro. Não vem dizendo assim, mês da chuva, mas tem assim, rio cheio. Quando o rio está cheio, significa porque tem muita chuva. Então, vai ser fevereiro para vocês colocarem aí, tá? Nessa mesma página 24, vem falando sobre a língua indígena no nosso dia a dia. Gente, a gente vai deixar para a próxima aula para a gente falar sobre a língua indígena, tá certo? Então, capriche na atividade e até a próxima aula. Só tem isso básico, tá? Então, se vocês querem conhecer mais um pouquinho sobre os indígenas, pesquise mais um pouquinho na internet, porque a gente vai trabalhar toda essa unidade sobre os indígenas. E na próxima aula já vai ter uma pesquisinha para vocês sobre as diferentes palavras de origem indígena, tá certo? Então, espero que todos tenham entendido e até a próxima aula de história. Beijo!